Fala aí, torcida vascaína, aqui no canal Ecos da Colina. Estamos aqui para o nosso primeiro Flow e estou aqui com o Marquinhos e a Maria Luz, nossa convidada. Se apresentem, por favor. Deixa as primeiras damas, Pode começar. Pode começar? Sou o Marquinhos, sou um também dos cofundadores aqui do canal Ecos na Colina. Também sou um dos pensadores aqui junto com o Léo do programa Flow do Ecos. Vamos estar trazendo vários convidados, programas terças e quintas. E a primeira nada melhor do que ser a Maria Luz, né? Para trazer aí um pouco da sua ideia sobre o que é ser Vasco nesse momento tão fácil de ser Vasco. Então, vamos começar aqui. Então, Maria, a gente queria entrar no assunto. Como é que iniciou a sua relação com o Vasco? A gente queria saber. A minha relação com o Vasco se iniciou bem tarde, eu posso dizer, porque a gente tem aquele negócio de que mulher não pode gostar de futebol, que isso é coisa para homem, e não pode ter mais afastado possível de futebol. E o meu avô é vascaíno, assim, vascaíno de roxo, doente, real. E eu tenho certeza que foi ele que tentou se jogar da Marquise, eu tenho certeza que foi ele. Tenho quase certeza. E ele passou esse amor pelo Vasco para minha mãe, porque a minha mãe era muito pegada com ele. Só que eu nasci numa família de tricolores, flamenguistas, botafoguenses, atleticanos, todo mundo menos Vasco. E aí a gente sabe que, né, a maçã sempre cai pertinho. E eu fui, quando eu era pequena, todo mundo fazia, tipo, queria que eu torcesse Flamengo. É Flamengo, Flamengo. E aí minha mãe, não. Ela vai torcer pro Vasco, que ela só tem essa escolha ou ela sai de casa. É normal, né? Então, coisa normal, leve. Coisa levíssima. A criança de 10 anos. Só que assim, por ter eu tenho uma família muito tradicional, que nunca gostou que a gente acompanhava, porque eu tinha primos que já jogavam e gente que já viajava. Eu não acompanhei o Vasco, tipo assim, nos momentos, além de 2000, por épocas de glória do Vasco, né, por exemplo, mas eu não acompanhava o Vasco. Eu acompanhava tudo que eu escutava. Meus amigos escutavam, falavam, e eu brincava. Eu sempre gostei de falar de futebol, mesmo sendo um assunto que eu não domino tanto, mas a gente tenta, né? Hoje a internet está aí para você estudar. E em 2017, para glória, eu namorei um vascaíno, que era assim, duraço, e eu ficava assistindo jogos para comentar com ele jogos, porque ele trabalhava de madrugada e ele não podia assistir. E era na época que o Milton Mendes ainda estava no Vasco. Eu sofria muito, chorava noites e noites chorando por causa dele. Ficava, me emputecia, chinelo na TV, de raiva. E eu lembro quando eu fui em São Januário pela primeira vez, que eu fui no jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão. Foi um jogo, acho que foi em 2007. Foi 11 horas da manhã. E a gente ganhou. Eu lembro desse jogo aí. A gente ganhou de 2-1, se eu não me lembro, se eu me recordo, que um jogador do Bahia foi expulso. Sim, e eu assim, eu não estava atrás do gol, eu estava na frente, onde fica ali perto do setor 20. E você consegue ver o campo inteiro. E eu acho que um minuto daquele jogo inteiro sem chorar. Eu chorava o tempo inteiro, eu só sabia gritar, não sabia nada, só sabia gritar e quase me jogar de cima da arquibancada. E aí, quando o Vasco fez o gol, é aquilo, né? Chuva de cerveja para todo lado, você abraça quem você não conhece. E a pessoa que não conhece realmente São Januário, nunca foi, não conhecia, eu fiquei com medo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? Estádio é assim mesmo? Cara, que legal! Voltei para casa muito feliz, porque a gente ganhou. E depois disso foi assim, indo para o jogo, ficando um dia inteiro na barreira do Vasco, só voltando para casa no outro dia de manhã, indo para o jogo sem ingresso e assistindo o jogo lá de fora. Você vê a imbecilidade de ser humano que mora na Baixada Fluminense, em Xerém, São Cristóvão, jogo do Vasco sem ingresso. Caramba.
Mas eu gostava. Pena que essa pandemia aí não me deixou fazer mais. Verdade, mano. Vejo muita gente de postagem esse ano, tá ligado? Pior que o imã pra você ser tricolor é bem maior do que você ser Vasco, né? Porque, pô, você mora em Xerém, né? Tipo, Aham. Tem Fluminense. é bem mais forte o Exatamente. Fluminense aonde, no seu círculo aí, né? Onde você mora, do que você ser Exatamente. Vasco em São Cristóvão. Porque, assim, a gente fala, ah, não, a gente sai de Xerém e vai pra São Cristóvão, mas é uma distância longa e é um trajetinho É bem complicado. 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouquinho. E assim, só tem um ônibus. E se eu quiser ir de trem, é um ônibus e um trem. Yeah. E jogo depois de 6 horas da tarde, esquece. Esquece. Não pode ir. É mais fácil ficar dentro da barreira do Vasco bebendo do que voltar pra casa. Exatamente. Como eu já fiz várias vezes. É. Dormia lá fora para assistir, para não ter que voltar para casa sozinha, porque passarela lá do outro lado. É. E nunca voltava para casa, ficava lá dormindo, aí passava as tias um dia, coisa lá, São Januário, ficava, menina, o que você tá fazendo aqui? Aí eu acho, eu vou dormir, amanhã eu vou embora. É. Tava meu Ah, o Vasco casaquinho, tudo, né? É, porque, tipo, deitava e dormia. é porque se o jogo termina, um exemplo, meia-noite, pô, pra sair dali meia-noite, pegar o ônibus e ir pra casa, é mais fácil esperar amanhecer, né? E demora muito para passar o ônibus. O meu ônibus passa até 4 horas da manhã. Demora muito e é perigoso. E eu fico sozinha, na maioria das vezes eu fico sozinha lá. E pra gente que é mulher, entendeu? É muito perigoso. Então eu prefiro às vezes nem arriscar, às vezes eu nem ia, porque eu sabia que não ia dar. Não ia dar. Ou era jogo cedo ou não ia pra jogo. Esquece. Então já entrando até no segundo assunto aqui que a gente quer falar com você, perguntar o que o Vasco representa na sua vida, entendeu? Mas assim, desde a primeira resposta aí a gente já sabe que representa muito, né? Porque tipo, A gente fala de ir pra barreira do Vasco pra assistir jogo de noite, pra ficar Dormir por lá, lá. dormir lá, é assim, já demonstra que Não a voltar. importância é muito grande, né? É muito, 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 muito. Assim, o Vasco tem uma importância na minha vida mais de superação, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre lutei por causas assim, de pessoas de menos favorecidas, que eu esteja numa classe assim, num contexto de crescimento, né, por eu ser branca, de classe média, essas coisas, eu sempre lutei muito pelas pessoas que não têm a mesma sorte que eu, não tiveram as mesmas condições, e o Vasco lutou por tudo que eu acredito hoje. Então, é muito gratificante você poder entender que não é só tipo, os jogadores correndo atrás de uma bola pra gente ponto. É uma história, é uma galera que lutou pelas mesmas coisas que eu acredito hoje. É a gente ver que os nossos torcedores dão a cara a tapa para tudo que o Vasco faz, independente do que esteja fazendo. E sempre disse que, depois de um tempo, né? Eu disse que a música Camisas Negras, ela meio que representa a minha vida com o Vasco. Porque a minha mãe é negra. E ela já se colocou em situações que eu não sei ela passou, não sei o sentimento, porque só quem sofre um ato de racismo sabe como é, e não é uma coisa que eu tenha como dizer, porque nunca aconteceu comigo, nunca vai acontecer. E eu tentando, às vezes, conversar com a minha mãe sobre isso, sobre projetos que o Vasco também já promoveu. Eu agradeço a ela por ela me fazer torcer pelo Vasco, que é um clube assim que lutou justamente pela inclusão dos negros e pessoas pobres, que era muito elitizado. A gente sabe a história do futebol aqui no Brasil é uma história de elite, uma história de gente rica, branca, com privilégios, e que não queria que pessoas pretas e pobres estivessem lá, porque isso vai ficar uma incógnita para sempre. Por quê? Porque não queriam. E assim, acho que desde a primeira vez que eu pisei em São Januário, eu entendi a importância que ele realmente significava na minha vida. Porque, gente, você entra em São Januário, você vê uma atmosfera enorme. É assim, é um estádio enorme que você pensa, caramba, algumas pessoas que moravam aqui construíram isso.
Então você entende, cada coisinha do Vasco é um motivo de ficar tanto para mim, porque foram coisas pequenas na época que pessoas pensaram que hoje é uma coisa gigantesca. Então não tem como significar pouco, significa muito e até tudo. Pô, aquela reforma ali, mano, não pode tirar a mão das pessoas ali na parede, né, mano? Aquela é Não, uma marca muito importante, mano, na minha opinião. Tu olha aquilo ali, tu sente um arrepio, tá ligado? Porque é um estádio construído pelos próprios torcedores, tá ligado? Isso não tem na história, assim, ainda mais com a não representatividade tem que você história, falou. eu acho, de nenhum clube, torcedores que construíram o próprio estádio. Eu posso estar enganada, mas eu acho que não É, tem tem. história de nenhum outro clube Uhum. Então, que tipo, construiu. deve ser por isso. Sim, Fute- Não, mas, tipo, eu acho que a representatividade do estádio do Vasco ainda é maior ainda, tá ligado? Porque, sim. primeiro, ele foi expulso da liga por não poder ter jogadores negros. Aí botaram jogadores negros, falaram que não podia jogar por não ter um estádio, tá ligado? Aí eu Ela acho que tá a bom, então a gente importância constrói um. foi o maior da América Latina, se eu não me engano. E é ponto turístico do Rio de Janeiro. Uhum. Depois do Maracanã, São Januário é um turístico do Rio de Janeiro. Até Dá pra ver vários até o problemas Cristo econômicos. Redentor lá de lá. Tá falando da Runa 7, dos problemas políticos. Normal, São É, Januário, normal. assim, eles sabem que o Vasco é um clube grande. Então, eles não vão largar o osso ali nem tão rápido. Porque eu acho que. Eu não posso falar de. Eu não sei, eu não estou na política do Vasco. Tem várias pessoas que estão, amigos meus, inclusive que votam, porque eu também acho que é muita responsabilidade você ser um sócio votante, porque não é fácil e não é barato. E você Isso é se verdade. coloca em espaços bem perigosos, né? Porque qualquer política dá problema e você se coloca numa posição de risco. Mas eles não vão largar o osso. Não, não vão. Não vão. Porque eu acho que o status de você dizer eu sou o presidente eleito do Gama é muito forte. É muito forte. Mesma coisa que você falar, eu sou presidente eleito democraticamente da República do Brasil. É muito forte. É um título de poder. Então, ninguém lá vai querer, tipo, eu fiz tudo o que eu posso. Não, eu vou fazer até onde eu posso ou até onde eu não posso fazer para pegar esse lugar que é meu. E aí, o que acontece? Reflete nos jogadores, porque eles não se dão bem em campo. É muito desarmonioso. Consegue ficar ali numa boa. É muita falta de encanto, até com o nosso novo treinador e os funcionários. E a torcida também, que fica se desencontrando, chega num consenso. O que realmente é bom. A gente fala o que é bom na nossa percepção de bom. Mas a gente realmente não entende. Eles não entendem o que é bom pro Vasco. Já E pensou isso, se colocar a torcida para decidir titular? Nossa! e tipo, parece que existem dois Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama político e o Vasco da Gama que disputa o Campeonato Brasileiro, tá ligado? E os candidatos não botam esse Vasco que devia ser a prioridade, tá ligado? Uma união dessas ambas as partes. Tanto é que o Campelo ele quer fazer uma transição com dois malucos, mano. Sendo que, porra, o mandato dele só acaba dia 15 de janeiro. Como é que ele já quer organizar uma transição assim? Isso é muita bagunça. Ele já tá largando o dele, tá ligado? Tá querendo ir embora. Quer ficar, ó, se o Vasco cair, Mas eu não ele tava, tá também não ligado? aguenta mais. Eu acho que ele também não aguenta mais. Entendeu? Eu Então, tipo, acho, eu falei bastante disso com alguns amigos. Assim, eu não gosto do Campelo Comente. Acho que ele estragou a nossa imagem, levou a gente para buracos que deveria ser muito difícil sair, mas a gente conseguiu. Mas eu acho que as pessoas às vezes ultrapassam a passada, entendeu? Assim, aham. a mulher do cara, ameaçaram ele de morte, a esposa. Tem coisas que a gente tem que medir um pouco, porque ele não é o Vasco da Gama, mesmo ele sendo um representante por hora, porque ele representa o Vasco durante um mandato. Mas não acho que ele represente em si
tudo que o Vasco da Gama tem e fez, e daqui a pouco ele sai. Só que esse é o problema, a gente nunca sabe quem vai entrar no lugar, e a gente não sabe melhor, se vai ser pior, ou sabe. Mano, foram 3 anos. Então... É rir pra não chorar de fato. Vamos entrando na próxima pauta aqui, mudando um pouquinho de assunto. Tipo, a gente já tinha conversado sobre, aí eu queria citar o ponto do jornalismo esportivo. O que te levou a se interessar nessa área? Eu fiz, anos atrás, curso de formação de professores, né? Então, professoras de nível fundamental. E, como vocês estão vendo aqui, eu sempre gostei muito de falar. Gosto muito de falar, eu gosto muito de interagir com as pessoas, eu gosto Tá no lugar de certo, tá no lugar certo. E depois que eu comecei a acompanhar o Vasco de perto, percebi que a gente, hoje, faz parte de uma mídia negativa. Que nada no Vasco tá bom. Nada no Vasco tá bom. Absolutamente nada. Assim, pagamos todos os funcionários, a gente pode estar com todos os salários em dia, ganhando campeonato, não brigando para sair, mas a mídia vai lá dentro, assim, bonitinho, e vai caçar alguma coisa que o Vasco não esteja, tipo assim, com uma lançar uma manchete dizendo que tá tudo dando errado, crise no Vasco, né? Como as pessoas gostam de dizer. E eu sempre optei muito por falar a verdade, porque eu gosto de falar, mas eu gosto que saiam verdades, porque é isso que eu gosto de estudar, é isso que eu gosto de investigar. E por ser uma pessoa que me interage muito mais com o futebol hoje do que com qualquer outro aspecto da minha vida, e também por querer fazer faculdade de jornalismo, né? Eu acho que o futebol e o jornalismo entram muito, até porque você consegue muita coisa com o futebol e o jornalismo é uma pauta essencial. Eu acho que deveria ser uma profissão assim, endeusada para as pessoas, porque é muito difícil uma pessoa ir buscar uma notícia, às vezes é uma notícia que muitas pessoas nem vão dar bola, mas a pessoa tem que mostrar aquela notícia ali. E a gente tem alguns setoristas, por exemplo, no Vasco, que eu considero como trabalhos assim, de primeiríssima qualidade. Eu acompanho as pessoas que fazem matérias para o Vasco ou fazem esses canais de vídeo para o Vasco, como Elas no Comando, o Rosalinas, de Norte a Sul. E é muito importante, porque a gente mostra que, além de estar se inteirando em tudo do Vasco, né, em todas as suas áreas, preceitos e tal, a gente consegue entender um pouco como funciona um jornalista, porque ele trabalha, e não é pouco. E o jornalismo esportivo é uma coisa fascinante para você conversar, cara. É um dos meus hobbies. É ficar vendo o programa da Fox Sports, porque eu acho muita graça nos caras comentando futebol. Assim, hilário. Eu quase me mijo de rir, porque eu acho muito engraçado. Umas discussões do nada, né? A gente tá conversando civilizadamente, estamos tendo uma conversa. Os caras lá tipo assim, eu não quero saber, você é um burro, você é um idiota, que não sei o que, você tá Parece falando roda merda, de praça, você tá ligado? vai falar merda. Caraca, eu falei, gente, se isso é ser jornalista esportivo, eu quero isso pra mim. Mas assim, tirando a brincadeira, eu acho muito legal, porque você tem a notícia ali, entendeu? Na pauta, você não tem como fugir daquilo. Principalmente o Neto, na época que estava tendo um montão de coisa, até sobre o Covid, o cara estava falando, e o cara escrachava e batia pé e falava, porque assim, eu acho que você, principalmente a galera que quer esse âmbito, né, de jornalismo, principalmente esportivo, tem que saber dar a cara a tapa, entender que vai ter horas que você vai explodir e você tem que dosar, porque se você explode, você é mandado embora. A não ser que você tenha um momento muito bom com a empresa que você trabalha, porque hoje a coisa que eles mais querem fazer é censurar, principalmente os jornalistas esportivos. Tem uns que a gente parece que até torce para eles calarem a boca de tanta merda que eles falam, mas tem outros que simplesmente, assim, falados, a gente não pode falar nada por conta da emissora que trabalha, por
conta do lugar, por conta da imagem que eles têm que passar, assim, de como eles têm que se portar. Então, eu acho fascinante essa área. É a área que eu e o meu namorado, inclusive, queremos seguir, porque os dois querem fazer faculdade de jornalismo, porque aqui já estamos, né? Eu quero fazer jornalismo, por que não me aprofundar numa coisa bem mais difícil, que é jornalismo esportivo? Então, eu acho assim, fundamental, né, que o Vasco poderia investir nessa pauta sobre mulheres, porque é um assunto pouco abordado, porque eu não sei se eu posso estar sendo muito radical, ou pode estar acontecendo e eu não estou vendo, mas eu acho que é bem provável, que se adianta você falar que precisa das mulheres, que a representatividade da mulher importa no Vasco, e a gente não vê isso acontecendo. Entendeu? Tem vários movimentos de mulheres no Vasco que se propõem a ajudar, tanto o Vascaínas Código, que é um movimento importantíssimo para o Vasco e para as mulheres da arquibancada, o Elas no que assim fala do Vasco e coloca essas pautas de jornalismo esportivo de uma maneira muito assim envolvente com o torcedor, seja com homem, com mulher, e as Rosalinas fazem um trabalho maravilhoso. Tem mulheres lá de vários cantos do Brasil que eu acompanho, então eu acho assim um trabalho excelente. Então eu acho que o Vasco poderia aproveitar essas coisas, entendeu? Não para dizer que tem, mas para realmente ter o cúmulo do absurdo. A gente hoje, em 2020, tem que ficar pedindo pro Vasco passar o jogo das meninas na Vasco TV. Isso entendeu? Aí é verdade. Cara, coisa que a gente não você citou um ponto muito Você sério tocou num agora. ponto que eu sempre lutei. Sabe por que eu sempre lutei? Porque eu não quero que o Vasco passe os jogos das meninas na Vasco TV. Sabe por que eu não quero? Porque o Vasco não acompanha o dia a dia dessas meninas. Não acompanha. Exato. É um trabalho de base. Tudo que tem que ser estruturado, e na verdade estruturado, porque para você reestruturar você tem que já ter alguma coisa, o Vasco precisa fazer esse trabalho. No último jogo das meninas, eu vi uns torcedores no aeroporto indo recepcionar elas ficaram super felizes, porque isso nunca tinha acontecido. Sim. Entendeu? Então eu acho que assim, o Vasco não se resume ao time masculino de futebol. Ajuda pra caralho. Então, assim, me dói o coração e me dói como torcedora de ver que essas meninas têm um incrível e abafadas, às vezes nem mostrado, porque, entendeu? O Vasco simplesmente não quer saber. Não querem saber dela. Essa é a verdade. O Vasco não quer saber da Liga Feminina de Futebol do Vasco. E nem só do futebol. Isso de qualquer esporte. Porque, assim, no dia que eu fui, que eu estagiava no Colégio do Vasco, estagiei lá um pouquíssimo tempo. Deu pra ver que as meninas, elas passam. Elas querem lugar pra chamar de delas, entendeu? Pra falar assim, esse daqui é o futebol feminino do Vasco, esse daqui é o basquete feminino do Vasco, esse aqui é o esporte, não. Entendeu? E com essa visibilidade. Então, é o que você falou. Não adianta nada eles simplesmente passarem os jogos das meninas na Vasco TV, mas não tem trabalho de base nenhum, não tem acompanhamento, não tem força estrutural que precisa. É muito fácil você chegar e transmitir 5 jogos das meninas no Brasileirão A2, acabou, valeu, tchau, tchau, entendeu? Eu pergunto então, pra você. Querem saber dela. Mínimo. Tipo assim, mínimo. Quem é a Arielle? Pô, quem é a Larissa? Quem é a zagueira do Vasco? Tipo assim, tem que gerar esse questionamento. O que eu acho um absurdo, de coração. Isso daí, assim, é a minha visão, já digo. A minha visão não é, pode também não ser a visão de vocês. Eu acho que tem gente muito ruim que chega tão fácil a Vasco TV ou a qualquer produto relacionado ao Vasco. E tem muitas mulheres que sabem fazer um produto legal na internet sem ajuda nenhuma do clube que não consegue chegar lá. Entendeu? Então, assim... Também penso assim. É muito fácil você falar assim, amanhã, amanhã bota na Vasco TV aí, Vasco contra Flamengo, feminino, clássico. Aí tu vai lá, passa o jogo das meninas, depois, acabou. Chega, não vou passar mais. E assim, gera uma narração sem emoção, um acompanhamento medíocre, que você chega a ficar com pena de ver o jogo, entendeu?
É mais pela consideração. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, de enfatizar, o Botafogo fez um trabalho com a Samanta incrível. Incrível. Pegaram uma menina que sobressaiu fazendo um vídeo pro Botafogo, falando, beleza, então vamos colocar ela aqui dentro para ela fazer as coisas para o Botafogo. Porque a gente não pode simplesmente ficar na internet dizendo que isso até eu faço. Entendeu? O Vasco tem que valorizar os torcedores, principalmente criam conteúdo para ele. Dá um suporte, dá um tipo de apoio, porque é o que todo mundo precisa. Não começa nada sem um apoio, mesmo que seja de alguém que você conhece, até um apoio interno seu, entendeu? Que você coloca na sua cabeça que você precisa fazer. Daí o Vasco vai chegar lá, as meninas da colina. Fé, você vê uma publicação no Twitter sobre as meninas da colina. Não tem mais nada. Para você acompanhar o futebol feminino do Vasco, você tem que seguir até outras páginas relacionadas, tá ligado? E não oficiais, na maioria das vezes. E vale... Do Vasco. Isso. E aí é esse que é o problema. Olha, todo o trabalho de marketing do clube, que para mim não teria por que ter isso, porque o Vasco tem muita gente competente lá dentro e muita gente competente aqui fora que, assim, eles não dão a mínima. E, assim, é gente que trabalhar, não quer, tipo assim, para receber, vou, mas é uma ânsia minha, é um desejo meu, que essas meninas... Travou de novo. Travou, não. Travou? Travou, vai cair daqui a pouco. Já caiu. Pô, o celular dela tá testando ela mesmo. Será que ela não vai jogar ele na parede, testar a blindagem dele em algum momento? Tomara que não. Pô, já teria testado. Deixa eu ver. Voltou. Vai. Fica calma. Não joga o celular na parede, não. Você edita bem isso, por favor? Não, relaxa, vai ficar Não, vou editar, eu vou cortar. Eu te dou um programa ótimo pra você editar isso. Não, vou editar, relaxa. Volta aí, Mas, que tava sério, com empolgação, pô. Rebobina. Me deixa muito triste, muito magoado. Eu, como mulher, queria ver, e eu, como futura jornalista, me dá vontade de sair entrando lá e falar, olha só, vocês vão fazer assim, você vai fazer e você vai fazer desse jeito aqui. Parece que só assim, só a gente dá uma de maluco, tipo assim, ameaçando invadir aquele lugar, que parece que eles fazem um trabalho bom, porque às vezes nem isso, cara. Sim. Tipo assim, pega essas meninas, por exemplo, vamos supor aqui, não tô colocando preferência, mas assim, pega as meninas com elas para poder fazer em São Januário, são meninas que a torcida conhece, elas são carismáticas, elas são inteligentes, a maioria é formado, assim, TCC aprovado, com nota máxima. Sim, melhores notas na faculdade e a galera fica fazendo conteúdo pra internet, sendo que poderia estar ajudando o Vasco muito mais do que está agora. Sim, é minha opinião, eu posso estar errada. Pode ter as coisas que influenciam isso, mas assim, às vezes eu fico pensando, o departamento de marketing desse clube é uma merda. É uma merda. Eles não agregam o torcedor. A gente se vira aqui, e quem cria conteúdo para o Vasco, principalmente as mulheres, parece que tem um impedimento muito a mais, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Então, chegando nesse quesito aí que você citou, muito importante, queria saber também como é o ambiente no estádio para as mulheres, como é a vida delas no estádio, para chegar, para sair, durante o jogo. Quais são as dificuldades, as facilidades que existem no ambiente feminino no estádio? Olha, para ser bem sincero, nenhuma. Nenhuma, porque eu, como mulher, inúmeras vezes já fui assediada em São Januário, e coisa, assim, pouco que você vê que acontece de vez em quando, sempre. E a gente diz que é um território hostil e chega a ser um território hostil para a gente. Tanto para o torcedor quanto para as mulheres.
porque é muito difícil você ser torcedora, ainda mais num clube que se diz lutar por minorias, o que realmente acontece na sua maioria das vezes. Só que nós, às vezes, sabemos nada. E são coisas, às vezes, muito pequenas que a gente não acata pra gente, não tenta entender. E passa despercebido e depois se torna muito maior que a gente poderia resolver. Entendeu? Por exemplo, eu já vi várias vezes mulher puxando música em arquibancada e os homens tentando calar a boca da menina de qualquer jeito. Se a menina começa a cantar, tipo assim, no meio do jogo a gente se sente o técnico, a gente sente como se o jogador tivesse escutando o que a gente está falando, mesmo gritando. E aí a menina vai pra esquerda, vai pra direita, tira a bola daí. E os caras ficam falando, cala a boca, de nada de futebol. Tipo assim, coisas pequenas, que eu considero pequenas. Oi, Cris. Que eu considero pequenas, mas... Pequenas não, né? Mas assim, coisas que acontecem sempre. E ninguém toma uma... Isso vai deixando mais a mulher hostilizada lá dentro. Eu conheço que tem medo de ir para São Januário por algum problema, por alguma coisa, algum trauma que já possa ter acontecido, ou simplesmente por ela não se sentir acolhida, não achar que lá vai ser um lugar que não vai acontecer nada com ela. Porque ela sempre se decepciona. Ela se frustra. É muito difícil, muito difícil. Para hoje você ser mulher, na sociedade que a gente vive já é difícil. Ser torcedora parece que é 2 vezes. E se você tem uma posição, por exemplo, de liderança em algum aspecto desse, parece que triplica a dificuldade. Triplica a dificuldade. Eu não sei se vocês já não vivenciaram, mas vocês já viram a situação assim, quando uma mulher fala, todo mundo quer dar pitaco. Sim. Todo mundo quer dar pitaco. Todo mundo quer encontrar uma brecha para contrariá-la. Todo mundo quer um espaço que ela não sabe do que, às vezes ela sabe do que ela está falando. Pô, quantas vezes eu reportagem de uma jornalista, mulher na TV, falando, e tipo assim, tá bom, que às vezes você fala assim, pô, que não é, sim, legal de se falar, mas ela estudou para estar ali, ela não tá ali de brincadeira, ela tá ali trabalhando, e as pessoas sempre, mas você é mulher, né? Aí é complicado. Complicado com o que, meu filho? Eu tenho direito que o seu de comentar sobre o e uma coisa que eu gosto de falar, mulher pode estar onde ela quiser, entender estar. E ela também pode escolher não estar em certos lugares. Não querer estar em certos lugares. Não a convém estar ali, porque ela não se sente bem. Por exemplo, eu já vi, aconteceu mesmo comigo, por exemplo. Teve uma época que eu cagava pro futebol. Eu gostava do Vasco. O Vasco era o meu objetivo. Eu gostava de ir pro estádio para cantar, para torcer, para mostrar o meu amor pelo Vasco ali na arquibancada. Só que quando chegavam para falar de futebol comigo, eu ficava assim. Oi, Ana Maese. Aí a pessoa fala, nossa, você sabe o que é um impedimento? É. Aí me dá vontade de falar assim, se você não fizer um impedimento, a minha mão voa na tua cara. É chato, é constrangedor, a gente às vezes não sabe, porque às vezes tem mulher realmente que não gosta de futebol, não gosta de coisa de futebol, de análises técnicas, da rolando, mas gosta de estar ali torcendo, mostrando apoio, que às vezes é o que você realmente tem que fazer, e as pessoas assim, muito reprimidas em mulheres hoje. Para mulher falar de futebol, a mulher tem que ter muita autoconfiança. Tem mesmo. E se saber receber as coisas que falam para elas, porque hoje eu vejo muitas amigas minhas que entendem muito de futebol. Eu vejo, meu Deus, a menina não. Se a menina ficar ali como técnico, ela vai mandar brasa. Ela fica com medo de falar. Porque ela sabe que vai vir uma enxurrada de críticas para ela e deixa.
Espera uma mulher dar um rim desse tamanho aqui sobre futebol, para você ver se ela não vai ser criticada se ela tivesse quase matado alguém. Mas, sem dúvida. Porque é disso que as pessoas gostam, principalmente no ambiente do futebol, que é um ambiente quase totalmente masculinizado. É um ambiente em que com certeza é masculina e, assim, as pessoas não querem as mulheres lá dentro. Essa é a verdade. As pessoas não querem as mulheres no futebol, não querem as mulheres nos cargos de futebol, não querem mulheres como, por exemplo, treinadoras de futebol. Eu estava vendo uma matéria do Globo Esporte, da treinadora da seleção brasileira de futebol. A mulher é foda pra caralho. Eu poderia escutar aquela mulher falando por horas. Mas eu não entendo, não sei, não tenho dimensão do quanto aquela mulher deve ter batalhado, engolido sapo, tido de frente com alguém para estar ali onde ela tá. Entendeu? Muitas jornalistas do Vasco acontecem isso, elas são caladas, reprimidas, não podem o trabalho, porque é uma enxurrada de machismo que às vezes a gente não dá conta. A gente prefere se afastar a bater de frente, porque sabe que às vezes não dá em nada. Entendeu? Vocês viram, né, da jornalista que estava dando uma entrevista ao vivo, o cara deu um beijo ao vivo. Eu fico assim, a mulher não pode nem exercer o livre direito dela de trabalhar, porque nem isso ela vai estar isenta de acontecer alguma coisa com. Agora você imagina aquelas mulheres que são de baixa condição, não têm a mesma visibilidade, que tentam fazer um conteúdo maneiro. É assim, eu digo, eu sou privilegiada por estar aqui hoje, podendo falar, mas eu não respondo por todas as mulheres do mundo. Eu respondo por minha vivência, pela minha pesquisa, pelos meus olhos e por algumas situações que no meu dia a dia. Só que se eu relatando isso para vocês dois e relatando para as outras pessoas já é angustiante, está para milhares de mulheres no mundo, milhares de pessoas, mulheres que querem estar nesse meio do futebol e não podem, porque simplesmente são impedidas. Entendeu? É quase um desabafo meio doloroso, mas é o que muitas pessoas não querem escutar, porque senão a gente é taxado de mim. A gente não gosta de trabalhar e sim só de ficar no espetáculo. Porque assim, ser mulher hoje é difícil, no futebol então, meu amor. Mais ainda. É quase uma prova de fogo. Sim. Muito obrigado pela sua declaração aqui pra gente também. A gente fica muito feliz de abrir espaço também. E provavelmente a gente vai abrir o canal para mais falas como essa. Queria te agradecer por essa fala. Agradecer também, porque é legal, cara. Não é legal você falar essa visão. Eu acho que o ponto mais legal ainda é você falar que é a sua visão, não a visão de todo mundo, né? Porque parece que tem a obrigatoriedade de uma mulher pegar um megafone e gritar assim por todas. Mas não é assim. Cada um tem a sua visão. Acaba que isso limita a voz de todas, né? Porque só uma fala. Nossa, pô, calma aí. Não é assim. Eu concordo muito com você. O futebol é muito machista. Até o futebol feminino tem machismo dentro dele, porque é comandado por homens. Esse é o problema. Olha só que loucura. É comandado por homens. Eu acho que o caso mais, para mim assim, o caso mais grave nisso é até de um clube do Vitória, que quando recebe a verba para o futebol feminino, a verba não é passada para o futebol feminino, porque o presidente fala que não, que ele vai priorizar outras coisas. Cara, é um absurdo, né, mano? Cara, jogador de futebol feminino ganha um salário mínimo. Se virem com o que vocês têm. Isso. Mas a gente não tem nada. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. E às vezes nem isso. Por isso que tem que valorizar, mano. Porque, por exemplo, pegar sem querer méritos na comparação. Tipo, o Castan deve ganhar papo de 300 mil. Se ele atrasar um salário um mês, ele não vai passar fome. Mas agora imagina para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é o caso de uma jogadora de futebol, tá ligado? É uma parada muito desbalanceada quando você vai analisar. Exato, é porque todo o esporte feminino em si, ele é muito desvalorizado. Porque vocês entendem isso. Mas, por exemplo, o único esporte valorizado, entre aspas, no futebol feminino é a seleção brasileira,
quando tem as Olimpíadas. Porque aí as meninas vão lá, fazem um trabalho maneiro, ganham bem, são treinadas pelos melhores personagens, têm a melhor comissão técnica. Só que aí você chega nas bases desses clubes, aí pensa nos clubes bem menores. Sim. Menores. A mulherada não tem nada, galera. Por exemplo, esse jogo que teve, que o jogo, eu não lembro qual foi os times. Foi em São Paulo, As meninas estavam tendo que jogar com colete de treino. E assim, o desabafo da capitã do time me deu uma agonia. É uma agonia. É você pensar em pegar todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária e falar, toma, tudo que vocês estão precisando. Porque é angustiante. Porque às vezes eu fico pensando assim, exerço. Vamos supor, eu e o Marcos temos a mesma profissão. Trabalhamos no mesmo lugar, exercendo as mesmas tarefas. Por que eu tenho que ganhar menos do que você? Por que você tem que ganhar mais do que eu se a gente exerce a mesma profissão? Entendeu? É óbvio que você não vai dar um salário, por exemplo, de 20 mil para uma jogadora da base. Entendeu? Principalmente dos times mais baixos, que não tem alguma de pagar um salário desse, nem para os jogadores profissionais. Mas assim, é desvalorizado demais porque elas não têm nada, elas não têm voz, elas não têm espaço. Elas não têm espaço. E isso desqualifica. Eu já vi várias meninas desistirem do sonho de ser jogador de futebol porque simplesmente não falam. Aí vem os espectros de futebol, como a gente falou aqui. Tipo assim, é só correr atrás. É só jogar bem. Amor, muita coisa acontecia antes da pessoa chutar uma bola. Muita coisa. Aqui no Fluminense, por exemplo, tem o treinamento das meninas de futebol feminino aqui no Fluminense, aqui no Xeré. E eu fico vendo o treino delas. É um treino, assim, adequado por elas serem mulheres. Às vezes tem algumas situações específicas. Porque mulher acontece tudo, né? E, assim, mas o treino é pauleira real. Sim. Eu não conseguiria ficar um dia treinando. Eu ia pedir arrego. Eu ia pedir pra ir embora. Falar, pelo amor de Deus. Porque é um treinamento pauleira real. É um treino, assim, de praticamente de força total, impacto. Mas aí eu já conversei com algumas, ela, Maria, isso aqui não é nem metade do que os homens treinam. E a gente treina metade do que eles treinam. Metade de tempo, metade de campo, metade de dia. Jogam pro mesmo time. Aí eu falo, a mulher tem visibilidade aonde aí? Aonde? Isso aí. Clube. Porque o Fluminense é um clube conhecido. Com o CT aqui, que uma das melhores instalações de centro de treinamento que tem, que é lindo. Você entra naquele lugar e fica apaixonado. Você quer correr aquele campo ali inteiro. E assim, é aberto de Xerém. Qualquer pessoa que quiser entrar lá para dar uma volta, para olhar, piquenique, gente. Do CT do Fluminense você pode. Aí hoje uma mulher tenta entrar no estádio de São Januário, não pode. Tem pedido, ela é barrada. Para entrar, imagina para trabalhar, para exercer um tipo de autoridade lá dentro. Não existe. O Vasco precisa investir nisso, desde os funcionários, desde aquela mulher que lava o chão do estádio, até uma mulher dessa via se tornar presidente do clube. O que eu acho que vai demorar a acontecer. Porque é um lugar feito para homens ocuparem. Não, gente. Frustrante. Mas, assim, a gente sente um pouco de esperança pelo que as mulheres fazem todos os dias e lutam. Assim, eu agradeço a toda a luta de todas as mulheres e que isso um pouco acontecer a cada dia. Para a mulher ter um pouco de voz, mas ainda vai demorar muito. A gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para ensinar e muita gente ainda tem que abaixar a orelha para escutar como é ser uma mulher no Brasil hoje, principalmente no setor do futebol. Não é fácil, não. Show.
1h42 de papo. Muito obrigado. Vou agradecer primeiro a Maria. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. O programa de estreia vai ser com você. Para falar um pouquinho sobre a sua visão. Terça-feira a gente vai estar postando. Vamos estar avisando a você aí para você passar para a mamãe, para o pai, para todo mundo ver também sua entrevista. Quero agradecer ao Léo também, parceiraço aí nesse projeto. Vou deixar a Maria aí dizer as suas considerações finais aí, um recadinho para a torcida do Vasco. Solta a voz. Falei a live inteira, além de ter caído várias vezes, mas agradecer a oportunidade que vocês me deram, porque é a primeira entrevista assim, para falar sobre futebol e Vasco, que eu já na minha vida. E, assim, pedir um pouco de empatia mais pelo momento que a gente está vivendo pelo Vasco. E, principalmente, um apelo à mulherada do Vasco, aí, que vai me ver ou que já está nesse âmbito, para a gente ter força, galera. Que o cenário não é um dos melhores, não vai ser daqui para frente, vai ser um cenário de muita luta, mas a gente não pode desistir porque lugar de mulher no Vasco. E fazendo o que ela quer, exercendo a profissão que ela quer fazer, pelo direito dela trabalhar, pelo direito dela torcer, e torcendo pelo único bem que a gente encontra, que é o Vasco, que nunca vai deixar de ser amor, nunca vai ser só futebol, tudo uma coisa envolvida, todo um amor por trás disso, toda uma história, e não é uma coisa que apaga de um dia para o outro. Muito menos a luta das mulheres para estar nesse espaço. Show de bola. E aí, Léo, solta a tua consideração final aí, cara. O que tu achou do programa de estreia, né? Aquele friozinho na barriga. Sempre que a gente... É muito engraçado. Sempre que a gente faz um projeto no papel, pra gente conseguir, cara, pôr em prática, bate aquele frio na barriga. Porque, tipo, no papel tudo é lindo, cara, entendeu? No papel todos os pontos se conectam. Mas, tipo, quando você vai pôr em prática, parece que, tipo assim, aquela nuvem negra vem. Pô... Ó, dá um branco. Cara, dá um branco. Eu liguei o computador, primeiro quando eu fui ligar o computador fez um barulho estranho. Eu falei assim, cara, calma aí, mano. O que tá acontecendo? Tipo, no papel não tinha isso. Como é que foi? Não, nem ligou. Pô, foi muito bom o papo com a Maria, com o Marquinhos. E agradecer muito a Maria por ter recebido bem o nosso convite, ter falado bem com a gente, ter dado essas declarações que é muito importante para o movimento, que ela participa, que ela tem voz, que é necessário, e dizer que a gente aqui do Ecos vai estar sempre abrindo espaço para esses movimentos, seja qual for. Aqui é uma democracia e todos têm direito. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Maria. É isso aí, galera. Agradeço a todos que vão assistir também. Se inscreva no canal. Prometo que a Maria vai estar mais vezes aqui com a gente também. Quem sabe fazendo até um programinha com a gente. Vamos fechar isso aí também. Lógico. O caminho tá sempre aberto. Só me chamar. Ó, viu? Se inscreva aí, galera. Prometo que a internet vai estar boa. Ó, a internet vai estar boa. Não, tá ótimo. Ficou maneiro demais. Acontece. Gente, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Esse aqui foi o Flow do Ecos da Colina com a Maria Luz, falando um pouco sobre a representatividade feminina, sobre o estádio, como é ser uma torcedora feminina do Vasco, sobre lutas e causas que o mundo feminino precisam e devem sempre lutar. A minha frase final é a frase que eu sempre falei quando eu cobri o futebol feminino. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser, entendeu? Se ela quer estar na beira do campo, se ela quer estar ali, não. Ela pode estar onde ela quiser. O grande problema é a limitação e a desigualdade. A gente está em 2020, isso não pode acontecer. Uma mulher ela tem que ter o direito de frequentar o estádio sem ser assediada. Ela tem o direito de mostrar a opinião dela sem ser calada. E ela tem o direito também de chutar a bola para o gol se ela quiser e se for do direito dela. Então seguimos aí lutando por uma causa e também lutando por um mundo mais igual. Eu sei que a igualdade vai demorar e muito, e talvez a gente nunca consiga essa igualdade, mas o que a gente pode é nunca deixar de lutar, porque o momento é esse, o momento é da gente dar voz a todos que hoje não têm voz. Agradecimento a todos, seguimos aqui na nossa batida, o programa vai estrear aí, de estreia, espero que todo mundo goste, se inscreva no canal e deixe aquele like maroto.